Está começando agora mais um programa em que a TV Assembleia aborda uma polêmica. Nosso tema de hoje é a automedicação e internet. Infelizmente, o hábito de se automedicar é comum no Brasil. Com a internet, isso se tornou um risco ainda maior. Tem muita gente que pesquisa no Google o que deve tomar para uma doença que talvez nem tenha. Uma pesquisa mostra que 80% dos brasileiros buscam orientações sobre doenças na internet. E qual o resultado? Há risco? De quê? É sobre isso que nós vamos tratar no Em Discussão de hoje. Seja bem-vindo. E para nos ajudar nesse debate, nós temos três convidados aqui no estúdio. O médico Eduardo Sérgio, o farmacêutico Sérgio Luiz Gomes, que é presidente do Sindicato dos Farmacêuticos da Paraíba, e a psicóloga Rose Veloso. Queria agradecer muito pela presença de vocês aqui no programa Em Discussão. E segundo uma pesquisa que foi realizada recentemente, 80% dos brasileiros buscam informações médicas pela internet. Entre os entrevistados, 71% acreditam que sabem avaliar o conteúdo que encontram na rede. Por outro lado, o mesmo estudo mostrou que entre as pessoas que acabam procurando o médico depois, 62% perceberam que as informações virtuais não batiam com a dos especialistas. Eu queria começar esse debate justamente com o Dr. Eduardo Sérgio, comentando esse dado. É muito comum, então, que a informação disponível na rede mundial de computadores não seja exatamente a realidade do paciente, né, doutor? Na verdade, todas as informações, muitas informações estão disponíveis na internet. O que as pessoas têm que melhorar, digamos assim, seria na análise desses dados, né? Que banco de dados, que fonte esses dados que estão sendo lidos e conseguidos, eles podem agregar valores. Então é nesse sentido que as pessoas têm que ser cuidadosas. Eu acredito que, na verdade, a internet ela veio para facilitar a vida das pessoas. Obviamente, as pessoas, de maneira geral, têm que ser cuidadosas nessa aquisição dessas informações, em fazer com que essas informações elas sejam avaliadas, analisadas, se possível, junto com outras pessoas que podem ajudá-lo ou ajudá-la a gerenciar a saúde. Talvez a pessoa possa consultar informações para conhecer mais uma determinada doença. Agora, buscar o remédio acho que é bem mais complicado. Aí é complicado, né? Usar o medicamento sem ter as informações precisas, primeiro sem ter o diagnóstico. Acho que um ponto importante é isso. O que é que essa pessoa tem? Essa pessoa realmente tem uma doença que precise, ou um sintoma, ou um sinal que precise efetivamente de um medicamento? É a primeira pergunta. Frente a um diagnóstico, é que iria se avaliar a necessidade ou não do medicamento e também se discutir dos riscos e dos benefícios que esse medicamento ele possa trazer frente àquele diagnóstico firmado, digamos assim. Rose, o que é que leva uma pessoa a esse processo de automedicação, já levando em consideração o que o doutor Eduardo falou, que há um risco considerável? Com certeza. Acho que o doutor Eduardo tocou num ponto essencial. As pessoas são individuais. E aí, quando a gente busca uma informação que ela é massificante, a gente corre o risco de se tornar um do contexto. Então, é preciso que tenha, sim, esse olhar do especialista. Agora, é preciso também que a gente entenda que, infelizmente, a gente tem um nível de acesso à saúde, de uma forma geral, os mecanismos de saúde ainda deficitários, né? Se a gente fala de Brasil, se a gente fala de Nordeste. Isso também leva a pessoa a imaginar que, se deu certo para alguém, pode dar certo para mim. Ao passo que pode estar se tornando mais complicado ainda, porque pode vir a escurecer o processo da doença, ou camuflar, digamos assim, e aí se tornar mais grave. Do ponto de vista emocional, a gente tem toda uma cultura hedonista, né? O que é que isso tem a ver? É que a gente ficou intolerante às dores, às doenças. A gente esqueceu que esse aspecto do adoecer também faz parte do ser humano. E isso tem muito a ver com a sociedade no contexto atual, que ela leva para a ansiedade, né, para o estresse. E aí você não para se perceber nesse contexto, que às vezes é uma questão que vai além da questão da doença física, mas está associada também a um aspecto emocional. Então é preciso fazer essa distinção. E às vezes, claro, são os dois aspectos juntos, o físico e o emocional, e daí a medicação é necessária.
porém, é preciso avaliar cada pessoa como um caso, como uma situação em si e perceber o que é necessário e não se colocar como massa nesse contexto. Sérgio, nas farmácias, qual é a realidade que vocês encontram? É muito frequente que chegue um paciente, um cliente, na verdade, querendo se automedicar, vocês percebem muito isso? Sim, percebemos. Percebemos que os pacientes, eles, mesmo aqueles que vêm com a pressão médica, porque houve uma avaliação, né, do profissional médico, eles também buscam, né, que a medicação, quando não tem receita também, nos procuram, querem a orientação, até mesmo nós temos o dever de orientar o paciente, mas a gente também ficamos preocupados quando o paciente acredita que já sabe qual é a doença que tem e vai só que procurar o farmacêutico na questão já de confirmar, e às vezes até existe paciente que diverge, né, do farmacêutico, mas o nosso papel vem evoluindo. A população atualmente vem entendendo que o medicamento precisa de orientação de farmacêutico. Temos muito também, né, a crescer, mas acho que a internet ela pode ser um complemento do que você está pressentindo ou sentindo, e até mesmo para você também, quando quiser fazer uso de um medicamento, fazer com a informação apropriada, mas sempre com o profissional, com os profissionais de saúde. Nós não acreditamos, né, acho que uma doença ela não possa, né, ser curada sem a participação dos profissionais de saúde e com informações também na internet. Não somos contra a pesquisa que o paciente faça, mas acho que tem que ser uma coisa bem agregada. Mas como é que vocês lidam, por um exemplo prático, um paciente que chega com o smartphone verificando, diz, olha, eu tenho isso, vi aqui na internet que quero comprar tal medicamento, como é que vocês agem? Aí nós vamos falar do que nós sabemos, vamos colocar o nosso conhecimento em prática sobre a farmácia, a farmacologia. Nós fazemos, né, farmácia, estudamos farmacologia, fazemos farmacocinética, farmacodinâmica, química farmacêutica. Então isso a gente, na hora, a gente tem que estar bem, né, hábil, porque não é um consultório, às vezes é no balcão, né, existem várias pessoas, nós temos que ter uma habilidade para ele confiar no que nós estamos dizendo. Ele tem, né, a informação ali no Google, nós também temos que estar bem, né, temos que estar também nesse contexto de internet. O farmacêutico tem que ter também seu smartphone, seu tablet, tem que navegar também. Então é na linha, né, da informação com informação. Se ele tem a informação, nós também temos a informação e temos que dizer, olha, essa pesquisa que você fez, esse site, nós temos uma informação que não é segura, certo? Então eu tenho uma informação para dar que é segura, tanto a minha, como também um site que você pode, né, se apropriar e agregar o que eu estou dizendo. Mas é claro que a tecnologia, ela faz parte. O smartphone está aí e acho que a gente tem que entender que somos complementos de informações, mas os profissionais, volto a dizer, eles são fundamentais, né, nesse processo de cura, no processo de saúde, doença, né? Uhum. A gente tem que trabalhar junto. O Sérgio tocou num ponto que eu acho que é importantíssimo. Na internet há sites que são confiáveis e há muitos que não têm procedência nenhuma. Você já se deparou com algum caso assim que chamou sua atenção de algum paciente que tivesse se mal informado através da internet? Vários casos, né? Uma dor de cabeça, ela vai desde uma cefaleia simples, né, a existência de hipertensão, por exemplo, ou um tumor cerebral, né? Então, há sintomas que eles são vagos, inespecíficos, e você tem que ter muito cuidado de como lidar com eles. Eles estão se repetindo, eles apareceram de forma súbita, está associado aqui a outros fatores. Na verdade, eu penso assim que a grande base disso é como é que a sociedade quer lidar com a sua saúde, né? Ele vai lidar de forma preventiva, de forma curativa, ele vai lidar só com medicamentos, ele vai lidar com medicamentos, mas também de forma racional, né? Então o que se espera é que as pessoas, elas pelo menos tentem lidar com a saúde da melhor forma possível. Então, valorizar a alimentação, a atividade física, né? Pensar na prevenção no sentido de fazer as avaliações periódicas, não precisam ser semanais nem mensais, mas pelo menos anuais, né? Nessas avaliações,
ter a opinião dos profissionais de saúde de maneira geral, isso tanto na saúde da família como também dos consultórios. Então esses profissionais, eles estão aí, os farmacêuticos, os psicólogos, os médicos, estão aí para colaborar e ajudar na maneira que essas pessoas pensam em lidar com a saúde. Então a questão é como gerenciar. Quanto aos medicamentos, então o que é que nós temos aí? Nós temos a prática da automedicação, né? Ela é frequente, ela é corriqueira, ela existe, né? E agora a internet veio a facilitar mais ainda esse acesso. Então antes as pessoas tinham notícia de medicamentos ou de efeitos dos medicamentos a partir dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, através da experiência deles, e hoje através também da internet. Então nós temos aí um outro fator importante que pode facilitar, e aí eu acho que ela colocou muito bem, a dificuldade que as pessoas têm hoje, às vezes, a esses profissionais, né, faz com que eles também se automediquem. Então, a questão do acesso aos profissionais, às informações, no sentido de ter a informação compartilhada, né? Eles têm a informação isoladamente e tomam as decisões. Na verdade, o que se espera é que quando a pessoa decida tomar esses medicamentos, que ele possa ser auxiliado pelo médico, pelo farmacêutico e pelos outros profissionais. Então é nesse sentido que as pessoas têm que entender que os medicamentos eles podem sim melhorar a saúde deles e até evitar danos, mas por outro lado, usado de forma inadequada, né, ele pode piorar a saúde deles. E tem até um provérbio que diz que a diferença entre o veneno e o remédio é a quantidade. Exatamente, é a dose. É a dose. Eu coloco até uma frase, né? Todo medicamento, a gente usa muito, todo medicamento é uma droga, mas nem toda droga é um medicamento. A gente, no banco, na universidade, a gente fala muito isso. Não só no curso de farmácia, para ter esse... Porque uma droga pode fazer grandes malefícios. O medicamento é uma droga, mas no sentido do benefício. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos para continuar essa discussão sobre automedicação e internet.